Boa tarde, meu nome é Ana Laura, eu sou fonoaudióloga e o tema da nossa aula de hoje vai ser a fonoaudiologia e o AVC. O que a gente da fono pode fazer durante um paciente que sofreu um AVC. Então, lembrando sempre que quem está aqui no Telesaúde, se ficar alguma dúvida para depois, pode tirar sua dúvida com a gente nas teleconsultorias. A gente está sempre à disposição. Pode digitar sua dúvida lá, seja com relação à aula, seja de algum caso mais específico. Pode procurar a gente que a gente vai te ajudar. Então, para a gente entender o que acontece com esse paciente AVC, que teve um AVC, a gente precisa entender o que é um AVC. Então, acidente vascular encefálico. O AVC vem do cerebral, então muita gente ainda utiliza o AVC, é mais do nosso costume falar AVC, né? Mas o pessoal usa bastante o acidente vascular encefálico, que é um déficit neurológico focal, ele é específico em algum lugar. Pode ser menorzinho, pode ser um acometimento maior, mas ele é de instalação súbita, ele acontece de uma hora para outra, ou ele vem com uma rápida evolução, sem causa aparente que não seja vascular. Então, ele tem uma causa vascular, não tem outra causa aparente, e tem uma duração maior que 24 horas, ou menor, só que levando à morte. Se tiver uma duração menor que 24 horas e passar, aí a gente pode chamar de acidente isquêmico transitório. Mas aí já é uma coisa um pouco mais específica que a gente pode ver depois. Mas nesse momento, é um acidente vascular que não tem outra causa que não seja vascular, de início súbito ou de rápida evolução, que dura mais de 24 horas. É muito importante a gente se atentar para VE, porque é a segunda maior causa de morte no mundo. Então, é um acidente muito comum de acontecer. Vários pacientes são acometidos pela AVE. É a segunda maior causa de perda de anos de vida produtiva nos países desenvolvidos. Quanto mais cedo uma AVE ocorre, dependendo do tipo, da localidade, dos acometimentos, essa pessoa perde qualidade de vida, perde funcionalidade. Então, é um acometimento que vai dar prejuízo, em geral, para essa pessoa. E no Brasil, é a maior causa de incapacidade e de óbito, com incidência aumentada exponencialmente de acordo com a idade. Então, quanto mais velho, mais probabilidade de acontecer esse acidente vascular encefálico tende a acontecer. Então, ele é muito incapacitante, a gente vai ver alguns acometimentos desse acidente vascular, e ele pode levar a óbito, principalmente os AVS hemorrágicos. Então, a gente tem que ficar bastante de olho para ter um olhar bem perspicaz junto com a equipe, ou se a gente não estiver dentro do hospital, se estiver perto de alguém que seja acometido, a gente conseguir agir o mais rápido possível. Então, a gente vai dividir o AVE em dois, de acordo com o processo patológico, de acordo com a origem dele. Ele pode ser isquêmico, que tá aqui de azulzinho, é esse isquêmico. Lembrando que não acontece só nessa região que tá aqui da foto, tá? Pode acontecer em qualquer lugar do nosso encéfalo, então não é especificamente só aqui. Pode ser isquêmico ou hemorrágico. A gente vai ver a especificação de cada um também. Então, no AVC isquêmico, o que acontece? Existe uma oclusão, um fechamento agudo de uma artéria intracraniana. Então, vai bloquear aquele fluxo sanguíneo, vai formar uma isquemia, e aí vai ter o infarto da região encefálica ao redor da artéria. Então, todo mundo que era irrigado por aquela artéria vai sofrer um infarto, vai perder funcionalidade, vai perder neurônio, vai perder muita coisa. Por quê? Deixou de ter oxigênio ali. Então, a gente tem uma morte daquele tecido cerebral. Quando a gente vê num exame de imagem, por exemplo,
a gente vê essa imagem bem escurinha. O isquêmico, como é a falta desse sangue, então, essa falta de oxigenação, a gente vê essa parte bem escurinha. E aí, qual que é a etiopatogenia do AVC isquêmico? Então, ele pode ser cardioembólico. O que é isso? Tem uma embolia que está no fluxo sanguíneo, esse êmbolo, que é um corpinho estranho, vai pro encéfalo e lá ele se instala e fica lá. E aí causa essa isquemia. Pode ser aterotrombótico, de médias e grandes artérias, pode ser lacunar, criptogênico ou de causas raras. Às vezes não tem, né, uma causa muito bem definida para esse AVC. Quais são os principais fatores de risco? Primeiro, idade acima de 65 anos, ter uma doença mitral reumática, doenças cardiovasculares são bastante preditivas para um AVC, hipertensão arterial e diabetes, tem que controlar bastante. Se é um paciente que tem AVC, ou se é um paciente que tem hipertensão arterial, se é um paciente que tem diabetes, ela tem que estar muito bem controladinha. Vai no endocrinologista, vai no cardiologista, controla isso, seja só com alimentação que consegue controlar, ou se precisa de uma medicação, controla bastante porque é um fator de risco muito grande. Disfunção grave de ventrículo esquerdo e cardioembolia prévia. Já tem um histórico ali de uma cardioembolia, pode desencadear um AVC também. Então, quais são as artérias mais conhecidas? Quem é da área da saúde, provavelmente em algum momento da graduação já viu o polígono de Willis. Então, é um polígono que realmente vai irrigar toda a nossa região encefálica, todo o nosso cérebro. Então, a gente tem carótida interna, logo após a bifurcação da carótida comum ou do sifão carotídeo. Artéria vertebral, a gente tem também, tanto no segmento distal, mais distante, ou na junção com a artéria basilar. As intracranianas também são bastante acometidas. E para a gente da fonoaudiologia, qual que é o maior caso que a gente vê? Artéria cerebral média. Então, a gente tem que ficar bastante ligadinho onde aconteceu esse AVC, porque cada um vai irrigar uma região. Então, de cada um a gente vai esperar um quadro do paciente. A gente vai ver certinho mais para frente, não cada caso de cada artéria, não. Mas pelo menos de um hemisfério tal, dependendo de qual parte do cérebro assim foi acometida, no geralzão a gente vai ver. Podem ficar tranquilos. E aí, se a gente tem um AVC isquêmico, que é essa isquemia, essa falta de oxigenação, ocorre um infarto ali da região cerebral, não vai ter oxigenação naquela região, a gente tem um AVC hemorrágico. O que é isso? É quando tem um derramamento de sangue. Então, pode ser subaracnoide, pode ser em outras regiões. Geralmente, vem devido a uma ruptura de aneurisma. Então, aneurisma é quando fica aquele saquinho de sangue na nossa artéria e aí em um dado momento acontece alguma coisa e esse aneurisma explode. Geralmente, o AVC vem dessa região, o AVC hemorrágico vem dessa ruptura desse aneurisma. E o AVC hemorrágico, ele é muito mais agressivo. Quando tem esse derramamento de sangue, ele é muito mais agressivo do que ter só a falta de oxigênio. Então, a gente tem que ficar bastante atento. A gente vai ver quais são os sinais e sintomas dos AVCs. A gente tem que ficar bastante atento para fazer um diagnóstico diferencial e conseguir agir na hora certa. Então, geralmente, o AVC hemorrágico, ele tem uma alta taxa de mortalidade. Então, de 10 a 15% dos óbitos, eles acontecem antes mesmo da pessoa conseguir um atendimento, antes mesmo de chegar no hospital.
hospital, antes do SAMU chegar, porque é bastante agressivo. A ruptura de sangue acomete muito mais rapidamente. E 25% das pessoas, elas morrem nas primeiras 24 horas. Às vezes consegue chegar no hospital, consegue fazer o atendimento, entra com protocolo, mas nem sempre a gente consegue salvar esse paciente. Então, claro que todo esse atendimento da emergência, medicações, manejo desse paciente, nesse estado crítico, nesse primeiro momento, é de competência do médico. A gente pode entrar na fase aguda da doença, mas a gente tem que esperar a estabilidade desse paciente. A gente não atende o paciente que está instável ainda, principalmente se não fechou o diagnóstico, tá? Pode haver um ressangramento na fase aguda, então a gente tem aquela primeira fase aguda, aquela fase mais importante que pode ter um ressangramento, tá? É muito importante acompanhar esse paciente, fazer os exames de imagem, fazer exame clínico com esse paciente. A clínica ajuda muito a gente a perceber o que está acontecendo com esse paciente. Infelizmente, ele acomete mais mulheres e geralmente com idade entre 45 e 65 anos. Lembra que no AVC, qual que era o principal fator, um dos principais fatores de risco? Acima de 65 anos. O AVC hemorrágico, ele já acontece ali entre 45 e 65 anos, mais ou menos, mas ainda tem, quando a pessoa sobrevive, tem um prognóstico melhor. O que não significa que não vai ter sequela, mas geralmente tende a ser um prognóstico um pouco menos ruim. O pior prognóstico está nos pacientes acima de 70 anos, porque já são pacientes mais frágeis mesmo, então não tem tanto meio de recuperação. Claro que a gente faz todo o nosso apoio, presta toda a assistência para esse paciente, mas o que a gente observa, que os estudos nos mostram, é que esse prognóstico piora muito com os pacientes acima de 70 anos, que muitos vêm a óbito mesmo. E 30% dos casos de AVC hemorrágico, eles acontecem durante o sono. Então, é muito importante a gente ver os fatores de risco e cuidar muito bem deles, porque é uma incidência muito grande para acontecer durante o sono. Então, às vezes, a pessoa nem sabe o que está acontecendo, nem vê o que aconteceu, e a gente tem que tentar agir o mais rápido possível. E quais são os fatores de risco para o AVC hemorrágico? Tabagismo, hipertensão arterial também, por isso que é muito importante a gente manter esse controle da hipertensão arterial. Fatores genéticos influenciam também. Então, quanto mais casos de AVC hemorrágico na família, a tendência, a predisposição é maior para ter um episódio. Drogas simpatomiméticas, deficiência de estrogênio, daí pega um pouquinho mais das mulheres, né, quando a gente tem essa baixa do estrogênio, e terapia antitrombótica. Por quê? Se a gente faz um trombo, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da trombose, né? Quando a gente tem um trombo, o que a gente precisa fazer? Tentar desfazer esse trombo, e então geralmente vem um tratamento anticoagulante. Para quê? Para não favorecer a formação desse trombo, desse corpozinho estranho, dessa coagulação do sangue, né? Que o trombo, ele é um fator de risco principalmente para o AVC isquêmico. Só que a gente pode ter, dependendo da condição do paciente, cada paciente é único, a gente pode ter uma predisposição desse paciente que faz uma terapia antitrombótica de ter um AVC hemorrágico. Por quê? A gente vai dificultar um pouquinho a coagulação desse sangue. Então, se eu estou promovendo essa fluidez maior do sangue, eu posso predispor o paciente a ter um AVC hemorrágico. Acontece com muita frequência, uma coisa comum que a gente vê? Nem sempre. Então, é realmente que a gente fala de controlar. A gente ajustar a medicação, vai lá no médico, pede toda a prescrição, o médico vai fazer todo o histórico e aí a gente vai acompanhar esse paciente, ficar de olho, porque ele é um paciente que tem predisposição.
E aí, o que a gente observa nos pacientes para a gente identificar se ele está tendo um AVC? E como é que a gente consegue diferenciar se é um AVC isquêmico e hemorrágico? A gente que está no hospital, geralmente a gente diferencia tanto por esses sinais clínicos, mas principalmente pelo exame de imagem, né? Eu acho que eu não coloquei do AVC hemorrágico, mas lembra que no AVC isquêmico tá tudo escurinho, que a gente viu ali atrás? No AVC hemorrágico vai estar um clarão, porque é o derramamento de sangue ali numa região, então ele vai estar mais claro. Então, AVC isquêmico, escuro. AVC hemorrágico, é claro. O que eu observo no meu paciente quando ele está com AVC isquêmico? Quando tá acontecendo um AVC isquêmico? Pode ter fraqueza muscular, paralisia contralateral. Gente, da área da saúde é mais fácil de saber. Ah, paralisou o lado esquerdo? É porque esse AVC está acontecendo do lado direito. Parou o lado direito? A AVC provavelmente está acontecendo do lado esquerdo, a depender do local. Então, tem essa fraqueza muscular, paralisia contralateral, perda de sensibilidade ou uma sensibilidade anormal em um lado do corpo, geralmente em hemiparesia mesmo. Dificuldade de fala, a pessoa começa a falar tudo embolado. Pode dar, na paralisia, pode dar uma paralisia facial que vai dificultar muito a fala dessa pessoa, a boca fica torta, tem confusão mental. Então você pede para a pessoa falar alguma coisa, seja um bom dia, uma boa tarde, essa pessoa vai ficar muito confusa, ela não vai conseguir falar com você. A visão dela vai estar alterada também, vai ter alguns problemas de visão. Geralmente eles se queixam de visão turva, ou então que está ficando tudo escuro. Existem várias queixas dos pacientes, então cada um sente de uma forma, mas tem uma queixa ali de visão. E o paciente pode sentir uma tontura também. Sente uma tontura, um mal-estar. A gente tem todo esse combo, provavelmente um AVC isquêmico, principalmente pela paralisia. Se der uma paralisia facial, a gente provavelmente vai associar com AVC isquêmico. E aí a gente faz o exame de imagem para poder confirmar o local dessa lesão e qual tipo de AVC que foi. Já no AVC hemorrágico, se ele é mais agressivo, a gente viu que a mortalidade dele é maior, que o prognóstico dele é pior. Então, a gente tem alguns sintomas um pouquinho mais intensos. Então, o paciente que vai queixar de uma dor de cabeça súbita, provavelmente a pior dor de cabeça da vida dele. Muitos pacientes falam assim, nossa, eu comecei a sentir uma dor de cabeça e foi a pior dor de cabeça da minha vida. Pode vir acompanhado de vômito, alteração do nível de consciência, um paciente que pode desmaiar, pode ter convulsões, pode chegar ao coma, rigidez de nuca, também tem paciente que apresenta essa rigidez de nuca. Então a gente fica bastante atento, perceber que o paciente, seja no atendimento, seja porque está junto com a pessoa, percebeu que está acontecendo alguma dessas situações, já corre para o atendimento mais próximo. Levou esse paciente para o hospital, para o pronto-socorro, para o pronto atendimento, conseguiu um atendimento para esse paciente. Primeiro, a gente vai estabilizar. Então, leva para emergência, o médico vai fazer o diagnóstico, vai entrar com a medicação, vai admitir internar esse paciente. Estabilizou, aí a equipe vai cuidar desse paciente. Por quê? Aproveita a fase aguda. Quando a gente tem uma intervenção precoce, uma intervenção o mais rápido possível, então a gente vai avaliar linguagem de deglutição, principalmente na deglutição, porque se um paciente perde movimento, perde sensibilidade, é um paciente autocandidato a broncoaspirar. Então, essa comida, ao invés de ir para o estômago bonitinho, ela pode ir para o pulmão. Então, a gente avalia essa da deglutição o mais cedo possível. Então, se a gente consegue agir com esse paciente ainda na fase aguda, depois de estabilizar, a gente evita, minimiza, né, os riscos de complicações secundárias. A gente aproveita a neuroplasticidade, porque depois de um AVC, a gente tem um período de ouro da reabilitação.
Geralmente, são os 6 primeiros meses. O que a gente consegue fazer de estimulação com esse paciente nesse período, a gente faz. Não que depois, nossa, fulano de tal teve um AVC 2 anos atrás. Será que não tem como fazer nada? Tem. Mas a resposta dele nesse período não vai ser igual se a gente conseguir intervir nos 6 primeiros meses desse paciente. Então, a gente aproveita muito a neuroplasticidade, essa capacidade de fazer novas conexões e ensinar, reensinar, né, esse paciente a fazer funções que, porventura, ele veio a perder com esse AVC. E a gente diminui muito a probabilidade de mortalidade. Então, quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar esse paciente, para a gente é melhor e para o paciente também é melhor. Então, na fase aguda, naquele primeiro momento ali do paciente, o que a gente vai se atentar primeiro? Mobilização passiva no leito, principalmente se é um paciente que ficou hemiparético, não movimenta um lado, ficou paraplégico, tetraplégico, a depender do local, né, da região. Então, faz essa movimentação passiva para esse paciente conseguir ter energia, para esse paciente conseguir aproveitar melhor essa terapia, porque nesse primeiro momento, provavelmente, ele não vai ser um paciente tão responsivo, principalmente um paciente de AVC hemorrágico. Ele pode estar um pouco mais letárgico, pode estar um pouquinho mais lento, talvez sob efeito de sedação. Então, a gente faz uma estimulação passiva no leito, uma estimulação sensorial da parte de fono, extraoral, intraoral também, verifica reflexo, verifica vômito, tosse, proteção de via aérea desse paciente, massagem também, são pacientes que podem vir ter muito edema. Então, a gente, junto com o pessoal da fisioterapia, fazer massagem nesse paciente, ver direitinho os locais de edema desse paciente, ajuda ele nesse sentido. Mudança de decúbito, para a gente não formar nenhuma lesão por pressão, né? Porque a lesão por pressão é uma lesão muito dolorosa. E fica muito tempo deitado na mesma região. Geralmente faz ali em região coxígea. É uma lesão muito dolorosa, porque é uma lesão porque é uma região que a gente está sentada, a gente coloca muito peso ali em cima, né? Então, evitar essas lesões por pressão. Para quê? Para a gente melhorar a qualidade de vida e minimizar os riscos desse paciente. Nesse primeiro momento, quando o paciente ainda está naquela fase aguda, a gente consegue fazer muito bem esse trabalho. Aí, à medida que esse paciente vai melhorando nível de consciência, responsividade e tudo mais, aí a gente vai mudando um pouquinho a nossa abordagem. Na fase aguda ainda, a gente já viu, né? Toda essa questão de estimulação, principalmente sensorial, uma coisa um pouco mais passiva. E a gente se volta, então, para uma recuperação de funcionalidade perdida, como motricidade grossa, movimentos mais amplos, né? De corpo, de tronco. Aí a gente vai pedir muita ajuda da fisioterapia. Motricidade fina, para esse paciente comer, pensando na nossa parte de fonoaudiologia, para esse paciente comer, se ele conseguir ser independente, ele tem que pegar esse talher e levar a boca. Então, ele precisa de uma movimentação bem fina, uma motricidade fina, muito grande. Reabilitar fala e linguagem. Descobrir se esse paciente está afásico, disártrico, apráxico, ver o que acontece com esse paciente para a gente conseguir reabilitar e fazer a comunicação dele mais entendível possível. Se não for possível comunicar verbalmente novamente, procurar uma comunicação alternativa. Temos várias pranchas, principalmente dentro do hospital, temos várias pranchas de comunicação alternativa que ajudam muito a equipe, né, a trabalhar com o paciente juntamente conosco. A alimentação, então a gente vai vendo. Então, percebendo que essa reabilitação ela é de fora dentro.
É como se a gente estivesse ensinando uma criança novamente. Claro que a gente nunca vai tratar o paciente como uma criança, mas a gente pode ter esse raciocínio. A gente vai ensinar de novo, de fora para dentro. Igual quando a gente começa a aprender, a gente aprende de fora para dentro. A gente oferece experiência, a gente oferece controle, a gente oferece ajuste. O que a gente pode fazer para esse paciente funcional? Tentar ajudar esse paciente a controlar esfíncter. Pode ser que esse paciente já não controle muito mais a hora de fazer xixi, a hora de fazer cocô, um paciente que usa fralda, dependendo da idade, dependendo do nível de consciência, é um paciente que vai ficar constrangido. Não é legal a gente deixar esse paciente assim. Então, se for possível, vamos investigar quais alternativas a gente tem. Exercício vai funcionar com ele? Precisa de uma aplicaçãozinha de alguma medicação, de alguma coisa, para ele controlar esse esfíncter? O que a gente consegue fazer? A gente sempre investiga. E é como eu sempre falo em praticamente todas as minhas aulas, a gente nunca trabalha sozinho. Então a gente pede ajuda para filho, pede ajuda para o nutricionista, pede ajuda para o enfermeiro, pede ajuda para o médico, para o terapeuta ocupacional, para o psicólogo. É um paciente que tem uma chance de desenvolver depressão muito grande, né? Porque ele acaba perdendo um pouco desse convívio social, dessa interação com as pessoas. E o ser humano é um ser sociável, ele precisa dessa interação. Então, é um paciente que pode desenvolver uma depressão. E o paciente deprimido, ele é um paciente um pouco mais difícil da gente conseguir alcançar ele para ele fazer a terapia com a gente. Porque se ele está deprimido, se ele não vai ver mais sentido no que a gente vai fazer da terapia, aí a gente já complica um pouquinho. Só o passivo não vai adiantar com ele, né? E também as atividades de vida diária. Ver o que esse paciente precisa fazer no dia a dia e o quão capaz sozinho ele pode ser. Para a deglutição, falando um pouquinho mais específico, né, da fono, para a deglutição a gente avalia muito textura dos alimentos. Lembra da sensibilidade? Para a gente conseguir engolir, a gente precisa de 3 pistas. A gente precisa de uma pista sensorial, de textura, é o tátil, textura do alimento. Precisa do térmico, que é a variação da temperatura. Então, se a gente coloca uma comida na boca desse paciente que está na mesma temperatura da boca dele, se ele tiver uma alteração de sensibilidade, provavelmente ele não vai sentir. A gente precisa testar isso. E a gente precisa do sabor. Então, a gente precisa de textura, de temperatura e de sabor para esse paciente. A gente avalia como que tá. Tá sentindo? Tá movimentando? Como que tá? A gente vê reflexo protetor. Reflexo de vômito é protetor, mas tem paciente que fica com ele muito anteriorizado. Às vezes, você abre a boca do paciente, você encosta na ponta da língua dele, ele já ativa o reflexo. Aí não é muito legal. Então, a gente vai desensibilizando para colocar esse reflexo um pouco mais para trás. Mas tem que ter reflexo de vômito, viu? Ele é um reflexo muito importante. Ele é reflexo protetor também. E um dos principais reflexos que a gente avalia é da tosse. A gente precisa verificar se essa tosse desse paciente consegue proteger esse pulmão. Como que tá essa tosse? Ela protege esse pulmão? Ou é aquela tossezinha que o paciente faz assim, se ele engasgar, vai direto reto para o pulmão? A gente precisa avaliar essa proteção de via aérea e um prognóstico de como que a gente pode reabilitar. E aí, mais uma vez, a gente pede bastante ajuda para físio, porque essa parte pulmonar a gente trabalha também, mas a gente pede muita ajuda para físio. Para quê? Para eles ajudarem a gente a melhorar esse pulmão e melhorar muito essa tosse. Avaliamos tudo isso, o que a gente vai fazer? A gente vai estimular esses músculos. Então a gente vai pegar, parte de motricidade oral, mas a gente pode evitar de fazer a motricidade oral simples, pura, sem função. Então vamos dar função para aquilo que a gente está fazendo.
o paciente precisa de ver função naquilo que ele está fazendo. Porque se eu só mandar ele colocar a língua para fora, por exemplo, para que ele vai colocar a língua para fora? Mas, nossa, se a gente coloca a língua para fora para lamber um picolé, para poder lamber um pirulito, aí já é diferente. Ele já vê um sentido, ele tem um objetivo para o que ele está fazendo, né? A gente tem que estimular cavidade oral. Se é um paciente que ainda não pode comer pela boca, a gente tem que fazer ele utilizar essa região. Como? Engolindo a saliva. Saliva é uma coisa que ele vai produzir o tempo inteiro. Então a gente estimula. Lembra do pelo que a gente precisa? Do tátil, térmico e gustativo? É isso que a gente vai usar com esse paciente. Então a gente vai, já adiantando um pouquinho da terapia, né? A gente usa bastante estimulação tátil térmico gustativa, que é a famosa TTG. A gente usa muito com esses pacientes, porque eles geralmente perdem muito da sensibilidade. A gente vai treinar a mastigação com eles também. Então, pode ser que um paciente não tenha uma amplitude de boca muito grande. Às vezes pode estar um pouquinho reduzido. A gente vai primeiro conseguir abrir essa boca, depois movimentar. Abre e fecha. Abre e fecha. Depois, lateralizar essa comida. Claro, entre o terapeuta controlando quantidade, controlando textura, controlando consistência, né? Então, a gente consegue fazer esse trabalho de mastigação, muitas vezes sem o paciente precisar, de fato, comer o alimento, mas a gente treina a mastigação, pode treinar com chiclete, com muito cuidado, não deixa essa comida, esse chiclete, essa banana solta na boca. Envolve numa gaze, temos um objeto, eu esqueci o nome dele, mas é uma redinha mesmo, uma redinha de mastigação. Usa, porque qualquer coisa que acontecer, você consegue tirar da boca do paciente, tá? Então você e resguarda o paciente também, que você consegue trabalhar essa mastigação de um lado para o outro, mas você está controlando. Então você consegue tirar da boca do paciente se ele não tiver um bom controle motor oral, tá? Treinar língua e palato, porque a gente precisa dessa pressão da língua sobre o palato. E o palato mole, ele precisa fechar a via aérea superior. Para quê? Para esse paciente não ter um regurgitamento nasal, para esse alimento não voltar pelo nariz. Né? Então a gente tem que estimular essa região também, além de adaptar a consistência, indicar a via alternativa de alimentação quando necessário. Nesse momento, o paciente sofreu um AVC isquêmico, dificuldadezinha ali na fase faríngea, mas a gente consegue recuperar. Então vamos colocar uma sonda nasoenteral, se for tranquilo para o paciente, porque daqui a pouco a gente consegue tirar. Mas o prognóstico desse paciente é muito ruim. Acredito que ele não vai recuperar essa via oral, a gente vai fazer só um trabalho de conforto nele, ou então vai demorar muito para a gente conseguir. Aí a gente pode fazer uma gastrostomia, uma jejunomia, dependendo do caso. A gente pede a avaliação do cirurgião, ver qual é a melhor alternativa. No caso de fazer uma GTT. Então, a gente que vai indicar. A gente vai avaliar, ter a nossa avaliação clínica. Ela geralmente é soberana. Em alguns casos a gente pode pedir uma avaliação complementar, mas geralmente a clínica é soberana. E a gente vê, esse paciente pode comer pela boca, só adaptar a consistência. Ou, esse paciente vai precisar de uma sonda no primeiro momento, mas uma sonda nasoingual vai servir para a gente. Então a gente passa a sonda. Não, é um paciente que vai precisar de mais para recuperar, para ficar mais fácil, para ele não ficar sacando a sonda. Vamos. A gente vai para a Nutri e fala, pode comer pela boca, não pode comer pela boca. Vamos adaptar assim. Fala para o cirurgião, não, a gente vai precisar fazer uma GTT, me ajuda a avaliar esse paciente. Sempre conversem com a equipe, porque todo mundo precisa ter a mesma linha de raciocínio para que a terapia com esse paciente seja a melhor, mais funcional, mais rápida e prazerosa possível.
Para a linguagem fala, claro que, num primeiro momento, a gente vai pensar mais em disfagia. Por quê? O risco desse paciente broncoaspirar é grande. Então, a gente precisa prevenir essa pneumonia, prevenir esse episódio de broncoaspiração. Mas, nada impede da gente avaliar também a linguagem. Porque para a gente abordar esse paciente, a gente vai precisar ver se o paciente compreende, se ele não compreende, que tanto que ele compreende, como que está a expressão desse paciente, como que a gente consegue fazer tudo com ele, qual a melhor via de entrada para a gente alcançar esse paciente. Então, a gente vai verificar se é um paciente afásico. O que é a afasia? Uma ruptura brusca da linguagem. Se a gente teve um AVC, não vai romper ali de uma vez? Aconteceu o AVC, seja o isquêmico, seja o hemorrágico. Aconteceu, vai interromper. Seja o fluxo de oxigênio, seja a funcionalidade daquela região, vai interromper. Se pegar uma área de linguagem, o paciente fica afásico. Vai ver, essas afasias, elas estão associadas principalmente ao hemisfério esquerdo. Não só no hemisfério esquerdo. Quando tem no hemisfério direito, a gente tem alteração de fala também, a gente vai ver mais pra frente, mas geralmente essas afasias são mais associadas ao hemisfério esquerdo. A gente tem que avaliar muito expressão e principalmente, gente, compreensão. Na fonoaudiologia, a gente tem que prezar muito por essa linguagem, porque se é um paciente que não compreende, dificulta muito o nosso trabalho. Não é impossível de recuperar, a gente consegue estimular esse paciente sim, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Trabalhar a compreensão é um pouco mais difícil do que trabalhar a expressão, mas a gente consegue. Verificar disartria. A disartria é um acometimento de origem neurológica. Então, o AVC pode dar essa disartria. Então, tem comprometimento de articulação, de tempo máximo de fonação, de tônus muscular de cabeça e pescoço, principalmente dessa musculatura que a gente usa para fala. E ver se tem a possibilidade e necessidade de uma comunicação alternativa. Igual a gente comentou ainda há pouco, a gente tem os quadros de comunicação alternativa. Se não tem, a gente pode, junto com o paciente, de acordo com a necessidade dele, desenvolver um quadro desse também. Geralmente com palavras-chave, figuras-chave, para esse paciente conseguir apontar se ele tiver algum movimento, ou então olhar para a figura que ele precisa, do que ele está precisando comunicar. Nas atividades de vida diária, isso é uma coisa muito importante. Nas atividades de vida diária, a gente precisa averiguar o grau de independência do paciente. Lembra que a gente comentou isso ali ainda agora? A gente tem que verificar o que esse paciente consegue ou não fazer sozinho. O que ele consegue ou não com ajuda, sem ajuda. Por quê? Quanto mais independência esse paciente tiver, melhor esse paciente é reabilitado. Então, se eu tenho um paciente que não tem possibilidade nenhuma dele pegar a comida com a própria mão e levar à boca, tudo bem, a gente treina o cuidador, treina a pessoa que vai ficar com ele para oferecer essa comida. Mas, se ele tem essa possibilidade, que seja a gente colocar a colher na mão dele e a gente levar essa mão à boca, pode demorar? Pode demorar um pouquinho mais esse tempo de alimentação, mas para ele faz muita diferença. Um paciente independente que consegue se sentar para comer, que consegue, mesmo que no seu ritmo, no seu tempo, comer sozinho, é um paciente que se regula mais fácil. Por quê? O corpo dele entende que ele está numa posição para comer e o próprio corpo se ajusta para aquela refeição. Pensando, né, principalmente na questão da disfagia, é uma questão muito interessante. Ver com o pessoal da fisioterapia o quanto esse paciente pode se locomover sozinho, o que ele consegue fazer sozinho, de escovar dente, escovar cabelo, tomar banho, qualquer coisa do dia a dia da pessoa, verificar o que ela consegue ou não fazer sozinha. Bom, a gente tinha parado na parte da
traqueostomia, né? Então, se o paciente está com a traqueostomia, teve o AVC, precisou da traqueostomia, ele vai precisar muito da avaliação de fono. Por quê? A deglutição, ela é um processo de pressão. Então, a gente precisa de pressão. Fecha a boca para dar pressão, língua no palato para dar pressão, para esse alimento ser jogado lá para trás. Faringe contrai com pressão para esse bolo alimentar ir para o esôfago e, consequentemente, para o estômago também. Então, se a gente faz um buraco aqui, é um paciente que perde esse jogo pressórico. Ele perde essa pressão subglótica fisiológica. Então, a gente precisa reabilitar isso. Como que a gente vai conseguir? Quando a gente conseguir, primeiro, desinsuflar o cuff desse paciente, porque o cuff vai estar aqui para gerar essa pressão positiva mesmo, tá? Cuff protege 100% pulmão de aspiração? Não, não protege. A não ser que seja um cuff de espuma, mas é um cuff muito caro. Geralmente a gente usa de plástico mesmo. Então ele não vai proteger 100% do pulmão, né? Ele vai ainda ter ali uma microaspiração, esse paciente vai ter. É normal, não precisa assustar, tá? Então, a gente verifica isso e verifica principalmente essa adução de prega vocal. Por quê? Prega vocal, lembra? É o que protege o nosso pulmão. Então, se a gente não tem uma qualidade vocal muito boa, essa qualidade vocal tá rouco, soprosa, para esse paciente é muito prejudicial. Então, a gente precisa verificar a probabilidade de aspiração desse paciente. Se tiver uma fístula traqueosofágica, se tiver uma paresia, né, uma paralisia da prega vocal, aí a gente verifica em que posição que essa prega vocal parou, se tem como fazer essa reconstituição da fístula, e aí a gente pede uma avaliação do cirurgião de cabeça e pescoço. Se não houve intubação desse paciente, ele só precisou ser internado, já foi manejado, não precisou dessa intubação ou da traqueostomia, então, a gente já parte para avaliação clínica com esse paciente. Lembrando sempre, antes de atender o paciente, a gente tem que ter na cabeça, de cor e salteado, de trás para frente, o prontuário desse paciente, estabilidade do quadro trombolítico, se foi o local desse AVC, se foi um AVC, principalmente ficar de olho, se foi cortical, subcortical ou no tronco encefálico. Geralmente, AVC de tronco são os AVCs com piores prognósticos que a gente tem, e avaliar se teve necessidade de sonda nasoenteral prévia. Se antes do AVC, esse paciente já precisou de sonda alguma vez. Reavaliar esse paciente 24 horas depois desse AVE, para a gente pegar a estabilidade já desse quadro mesmo. Como que a gente começa essa avaliação funcional? A gente começa da comunicação. Porque eu preciso ver como que esse paciente comunica para eu conseguir avaliar essa deglutição dele. Então, primeira coisa, compreensão. Esse paciente é um paciente consciente, orientado, está compreendendo tempo e espaço onde ele está? Vamos ver a expressão. Às vezes é um paciente que não compreende muito legal, mas tem uma expressão. Ou é um paciente que compreende super bem, mas a expressão dele está muito ruim. Inteligibilidade da fala, prosódia, se é um paciente que consegue ter essa modulação da voz. Não é aquele paciente que fala o tempo inteiro do mesmo jeito. Porque a nossa comunicação ela tem que ter essa dinâmica para a gente não enjoar de conversar com a pessoa, né? Velocidade dessa articulação. Para que a gente precisa verificar isso? Para a gente verificar essa motricidade. Uma fala mais lenta, uma articulação mais lenta, provavelmente é um paciente que vai ter um déficit ali de praxia também, né? Verificar a articulação, se ele omite algum som, qual som ele omite, se ele consegue fazer o som, mas ele só distorce, se ele substitui um som pelo outro. A gente tem que fazer toda essa avaliação, a gente geralmente faz ela já no primeiro momento, no primeiro contato com o paciente, tá? Para que está esse alerta aí? A gente precisa de um paciente alerta, um paciente com um bom nível de consciência, um bom nível de alerta, né? Tá acordado, manter esse nível de atenção por pelo menos 5 minutos. Por quê?
Se ele não tiver esse nível de alerta, eu não vou conseguir avaliar a deglutição desse paciente. Não é um paciente que vai estar apto a deglutir. Por quê? Você coloca a comida na boca dele no meio da sua avaliação, ele vai dormir. E aí ele pode broncoaspirar porque ele dormiu, porque ele apagou. Então, verifique nível de alerta. Muito importante. O paciente tem nível de alerta, aí a gente avalia consistência. Se o paciente não tem nível de alerta, a gente vê o manejo de saliva dele, tá? Porque provavelmente, se ele não tem um nível de alerta, é possível que ele esteja de sonda. Então, a gente vai verificar a deglutição de saliva desse paciente. Como que a gente começa? Lembra do de fora para dentro? Tanto com relação à comunicação, porque a gente precisa ver, a gente precisa ouvir para a gente poder falar. Para a gente avaliar a deglutição, a gente começa de fora para dentro. Então, a gente primeiro avalia musculatura orofacial. Então, a gente vê estrutura de lábio, tem desvio de rima bucal, tem força, tem diferença de força de um lado para o outro. Esse paciente consegue fazer preensão labial? Ele consegue vedar esse lábio? Não consegue? Como que tá? Essa sensibilidade do lábio. Você encosta no lábio, ele tem alguma reação? Avaliou o lábio? A gente avalia a língua. Essa língua tá uniforme, consegue fazer a movimentação dos dois lados, ou tem metadinha dela ali que está prejudicada? Dependendo do local do AVC, a gente vai ter essa hemiparesia, vai ter essa dificuldade de movimentação unilateral. Às vezes metade da língua só que não está funcionando. Língua e palato. Pode acontecer, a gente precisa verificar. Como que tá o palato mole desse paciente? Lá na úvula, como é que esse véu palatino está fazendo? Consegue ter força de contração para poder subir, para poder vedar a via aérea superior, para esse paciente não voltar a comida pelo nariz, para esse paciente não espirrar durante a alimentação? Como que está a laringe desse paciente? Como que está essa excursão laríngea? Essa laringe consegue subir e descer? Ela anterioriza na hora dessa deglutição? Ela consegue se manter lá em cima? Esse fechamento da prega vocal, tá beleza? Como que está a mímica facial do paciente? Ele consegue fazer uma mímica? Franzir o senho? Fazer uma cara de espanto? Fazer um sorrisão? Como que está essa mímica facial? Os músculos que a gente utiliza para essa mímica, além de ajudar na nossa comunicação, complementa a nossa comunicação, ele também são músculos que a gente utiliza na hora de deglutir. Então a gente precisa avaliar essa mímica também. A mastigação desse paciente está eficiente? Fica alimento em linha oclusal? Fica alimento ali nas bochechas? Essa bochecha está com uma boa tonicidade? Consegue manter o alimento nessa linha oclusal? Ou está deixando escapar esse alimento? Esse paciente consegue concentrar esse bolo alimentar no meio da língua? Ou essa comida está ficando toda espalhada, está ficando resto de alimentação em cavidade oral? Como que são os reflexos? Lembra dos reflexos de proteção? Vômito e tosse? A gente vai precisar desses reflexos. A gente precisa verificar para ver a possibilidade de retomar essa via oral do paciente. A gente avalia também respiração. Mas por que respiração? Respiração geralmente é um pouquinho mais da física. Mas por que a gente precisa muito da respiração? A gente precisa ver se esse paciente, que tipo de respiração ele tem? Uma respiração nasal ou oral? Se não é nasal, se é oral, por que está sendo oral? Tem alguma obstrução dessa via aérea? Ou é porque o palato teve uma queda de tonicidade e esse paciente não está conseguindo respirar? Maristela, só vou terminar esse slide e já vou ver essa pergunta, tá bom? Como são os ciclos dessa respiração do paciente? Como que está a ins, a pausa, a expiração desse paciente? Uma coisa muito importante para gente, coordenação pneumofono-articulatória. O que é isso? O paciente coordenar, puxar o ar, falar
e articular. Por que a gente precisa dessa coordenação? A gente tem um momento de apneia da deglutição. Então, a gente precisa puxar o ar, parar e soltar. A gente precisa dessa apneia para não broncoaspirar. Como que esse paciente coordena isso? Como que está esse tempo máximo de fonação desse paciente? Tempo máximo de fonação está associado com risco de broncoaspiração também. Por quê? Se tem um tempo máximo de fonação reduzido, é porque esse paciente não está tendo uma contração de prega vocal suficiente. Então, a gente pode favorecer uma broncoaspiração ali também. Ele precisa de um apoio ventilatório? Ele precisa de uma máscara facial, só de um catéter nasal, precisa de um BIPAP, precisa da traqueostomia. Como que está esse paciente? Essa traqueostomia é permanente ou transitória? Tem como decanular esse paciente? Tudo isso a gente precisa verificar para que esse paciente consiga coordenar essa respiração com deglutição e a gente diminuir o risco de broncoaspiração. Minha avó teve um AVC tem 1 ano. Ela fala algumas palavras, mas frases não consegue entender. Tem algum exercício que eu consiga trabalhar? Maristela, construção de frase é a nossa parte sintática, né, da linguagem. Então, uma coisa muito legal que a gente pode começar com o paciente são frases extremamente curtas e funcionais. Por exemplo, eu quero comer. Associa muito a fala com a visão. Não sei se você já viu que criança precisa muito desse apoio visual. Um paciente com AVC também. Então, o que você pode fazer? Uma dica que dá certo de você fazer. Imprime as figuras. Pega uma foto da sua avó, por exemplo, para ela entender que sou eu. Eu quero. Tem um bonequinho do quero no Google. Se você quiser, me manda um oi no Instagram que eu posso te mandar esse bonequinho se você não achar, tá? Tem bonequinho do quero. Comer. Se você quiser, tira foto da sua avó fazendo isso. Coisas que ela consegue fazer no dia a dia. Começa do dia a dia para depois ir para frases complexas. Então, começa do eu quero comer, eu quero dormir, eu quero ir ao banheiro, eu quero passear, eu quero ver TV, eu quero ouvir música. Começa desse pequeno. Depois, vai dando sempre apoio visual para ela, para cada categoria que você consegue colocar. Eu fui ao shopping. Então, a gente tem sujeito, verbo, preposição, predicado. E aí, você sempre dá esse apoio visual. Sempre visual para ela entender a disposição. Então, no começo, você monta uma frase para ela e depois dá o material para ela fazer essa questão também. Começa desse bem simples e aí depois você vai colocando estratégias mais complexas para ela conseguir fazer. A depender do AVC, consegue ter uma boa resposta sim, viu, Maristela? Já tem 1 ano ali, né? Igual a gente viu, o período de ouro são os 6 primeiros meses. Mas vamos ver se o que a gente consegue com esse tipo de paciente, né? Que no caso é a sua avó. Ver o que você consegue fazer. Toda estimulação não é perdida. O máximo de estimulação que a gente consegue fazer, a gente pode conseguir alguma resposta, sim. Não tem problema não, vai tentando, tá? Se tiver ficado mais alguma dúvida, você pode digitar aí que eu respondo para você, tá? A gente fez essa avaliação, avaliou musculatura, avaliou linguagem, avaliou respiração. Se precisar, a gente pode fazer uma avaliação complementar. Um ajuste de postura já consegue resolver esse paciente? Ele teve depois do AVC, ele teve uma paralisia. Será que uma manobra de cabeça, uma postura de cabeça, a gente consegue ajudar esse paciente? Será que só mudar a consistência já resolve? E se eu mudar a temperatura? Geralmente, o gelado ele estimula mais que o quente. Será que se eu começar com uma comida gelada, esse paciente consegue? Que instrumento que eu vou usar? Vou usar um canudo?
muito cuidado na hora de usar o canudo, porque se o paciente não tem controle motor oral, ele vai sugar de uma vez e pode broncoaspirar, tá? Então, usem com muito cuidado. Seringa, não sou muito a favor, né? Porque não é próximo do nosso fisiológico, não é próximo do nosso normal. Pode usar a seringa para fazer medição. Ah, consegue 2 ml, consegue 5 ml, 15 ml. Usa a seringa para fazer essa medição, mas não dê a comida na seringa para esse paciente, tá? Um copo, uma xícara, uma colher de metal. Colher de metal é muito interessante para a gente fazer estimulação. Que utensílio que eu posso utilizar para esse paciente? Posso fazer uma adaptação no copo dele para a gente poder ter uma melhor resposta dele? Que ritmo que a gente vai dar? Eu preciso ir muito devagar ou eu posso ir num ritmo mais normal? Qual o nível atencional? Faltou um ozinho aí. Mas qual o nível atencional? Lembra do nível de alerta que a gente precisa? Esse paciente precisa demais desse nível de alerta. Se ainda mesmo assim ficou alguma dúvida, a gente pode pedir exame complementar. Videoendoscopia da deglutição, né? Ou então uma videofluoroscopia mesmo. Depende da realidade do seu serviço, da possibilidade desse paciente também, que não são exames tão baratos. Mas geralmente a clínica ela já dá conta do recado pra gente. E aí o que a gente vê? Quais são as alterações mais comuns que a gente tem? Quando esse AVC pega uma região subcortical, porque lembra que pode ser cortical, subcortical, de tronco. Na região subcortical, a gente vai ter muito acometimento de via sensorial. Então, a gente precisa reabilitar essa sensibilidade desse paciente. Então, é através de toque, é através de temperatura, é através de pressão. É assim que a gente consegue adentrar essa via sensorial. A gente precisa fazer esse paciente perceber parte de estímulos que ele já conheça, de estímulos que são familiares para ele. Atraso no tempo de trânsito oral. Por quê? A gente pode colocar a comida na boca desse paciente, se ele não sente, se ele não percebe, ele vai ter essa dificuldade. Então vai demorar para ele perceber aquela comida ali dentro e ele começar a engolir ali. A gente vai ter um atraso no disparo da deglutição, né? Vai ter um atrasozinho ali. Esse paciente já demorou para começar a via oral. Até esse bolo chegar ali em parede posterior, em fundo da garganta, até chegar lá, demorar para disparar. Favorece episódios de penetração laríngea ou aspiração traqueal. Porque se é um paciente que tem déficit de sensibilidade, na hora que bater ali na prega vocal, ele vai demorar para sentir, se ele sentir. Então pode ser que ele demore, e aí vem uma penetração, mas se ele tiver um reflexo de tosse bom, tudo bem. Agora, se ele não tem sensibilidade, ele pode aspirar e fazer uma broncoaspiração silente. É um grande candidato à aspiração silente. É um paciente que provavelmente vai ter uma afasia, vai ter apraxia, o movimento dele vai estar péssimo. Você vai pedir para ele repetir, ele não consegue repetir. No espontâneo, às vezes ele consegue, mas na repetição ele não consegue. Agnosia, então ele não percebe que tem essa dificuldade. Disartria. Lembra da disartria? O déficit da articulação, da voz. É um paciente que vai ter bastante disartria também. Mas geralmente eles não usam sonda nasoenteral. A gente consegue uma boa reabilitação com esse paciente e às vezes pode também evoluir para uma GTT também. Então, exercícios de MO e controle oral para adaptar a consistência. Geralmente isso já ajuda bastante a gente, né? Então, a gente faz esse paciente perceber, melhora essa sensibilidade, melhora esse controle e aí o paciente consegue comer melhor. AVC de tronco. AVC de tronco cerebral é um dos piores diagnósticos para disfagia que a gente tem. É um paciente que é difícil de controlar
ele tem uma hipertonia do cricofaríngeo, então ele não consegue abrir muito esse cricofaríngeo, que é o esfíncter esofágico superior. Ele não consegue abrir muito, então faz muito estase nessa região, o que favorece uma broncoaspiração depois da deglutição. Geralmente é um paciente que precisa dilatar essa região, então o médico gastroenterologista vai lá, passa a sondinha e infla o balão para poder abrir a região. Num primeiro momento, um paciente que fica com a sonda nasoenteral e posteriormente evolui para uma PGE ou para uma VTT, tem comprometimento muito grave de fase oral e de fase faríngea. O nosso grande problema é fase faríngea, tá? Porque é uma fase faríngea que vai ter muita estase. Então, é um paciente que corre um risco muito grande de aspirar. E pode ser que ele tenha um comprometimento só de fase faríngea, o que pra gente também não é legal, porque é onde a aspiração acontece muito mais. Não que na fase oral não aconteça, a gente pode aspirar antes da deglutição, durante e depois, mas esse comprometimento de fase faríngea favorece a aspiração durante e depois da deglutição. Quando a gente tem uma lesão no hemisfério esquerdo anterior unilateral, o que a gente vê? Afasia, geralmente afasias expressivas, porque a compreensão nossa está um pouquinho mais no temporal, né? Então a afasia de Wernicke está bem no temporal, mas a afasia de Broca está aqui. Outras afasias também geralmente estão nessa transição, né? Então uma afasia geralmente expressiva. Dislexia desse paciente, ele começa a confundir um pouquinho, principalmente na visão, né? Apraxia de fala, então é um paciente que não consegue planejar esse movimento. O cérebro dele não consegue planejar, porque lembra, aqui no anterior, na parte anterior do hemisfério, a gente tem planejamento executivo, então não consegue planejar o movimento para fazer esse movimento. A gente precisa reensinar esse paciente a fazer isso. A apraxia da deglutição, ele não consegue planejar o movimento que ele precisa para engolir. Atraso de fase oral também pode acontecer, porque se tem uma apraxia da musculatura, ele vai ter dificuldade de fazer a movimentação e de conseguir, né, mastigar, fazer força com a língua, movimentar a língua. Então, a gente pode ficar sem a sonda, geralmente adaptar a consistência, consegue um bom resultado com esse paciente. A gente vai ter uma redução de tônus e de movimento, por isso que a gente tem essa necessidade de adaptar. Geralmente, a consistência pastosa tende a ser mais segura para o paciente, mas aí a gente verifica qual vai ser o mais seguro, qual tem menos indício de aspiração, indício clínico, né, de aspiração ou de penetração. É um paciente que tem um déficit de vedamento labial e às vezes não só pelo orbicular da boca, às vezes é um paciente que ficou com deficiência em masseter. Nem todo vedamento labial débil é por causa de orbicular da boca, viu? Às vezes a deficiência de masseter pode acarretar na falta desse vedamento labial. Então verifica de qual dos dois, ou se é os dois, que estão alterados, para você planejar o seu exercício ou utilizar os recursos, como bandagem, eletro, se você tem condição, se for necessário. Intervir na fase aguda, nessa lesão do hemisfério esquerdo, pode minimizar complicações clínicas e ter boa recuperação espontânea. São pacientes que evoluem bem com a terapia, tanto para a disfagia quanto para a linguagem também. São pacientes que têm uma resposta muito bacana com a gente. Já no hemisfério direito, a gente negligencia um pouquinho a questão de fala. Então, são pacientes que têm muita alteração de prosódia, de inteligibilidade, de figuras de linguagem, de sarcasmo, de ironia. Então, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Eles têm dificuldade de fazer e reconhecer expressões faciais também. Que lembra que a mímica facial ela complementa a nossa comunicação,
a nossa comunicação não é só oral, então a gente consegue ter uma ajudinha nesse sentido. Então precisa trabalhar isso com esse paciente. Para a deglutição, as disfagias de hemisfério direito tendem a ser piores, tendem a ser mais severas, de moderadas a severas, geralmente pelo comprometimento de fase faríngea, tá? Então a gente tem uma incoordenação, o paciente não consegue controlar o disparo da deglutição com a elevação faríngea e a abertura da transição faringo-esofágica. Ali o crico ali em cima. Ele não consegue, ele não coordena isso tudo. Então, ele é um grande candidato de aspiração. Ele aspira antes, durante e depois da deglutição por causa da estase, porque ele não coordena nada disso. Então, coloca o alimento na boca, ele já está tendo um escape posterior e aspira esse escape posterior. Quando ele consegue ativar o reflexo de deglutição, quando ele ativa a deglutição, a laringe dele não está conseguindo subir o suficiente. Então, uma laringe em posição mais baixa favorece essa aspiração também. Depois, ele não consegue limpar aquela estase que ficou. E aí, ele pode aspirar depois também. São pacientes geralmente disártricos, têm déficits cognitivos de leves a moderados, agnosias, heminegligência corporal, então ele não percebe uma parte do seu próprio corpo, tanto no corpo quanto na boca, paralisia facial, heminegligência facial também. Tem alterações cognitivas e linguísticas, muita disartria também, disfagia orofaríngea, déficit de vedamento labial, incoordenação de língua, diminuição do reflexo de tosse. A tosse desse paciente geralmente não é muito boa. O fechamento glótico dele também não é preciso. A disfagia pode persistir após a fase aguda da doença. Então, são pacientes que têm um prognóstico muito ruim, muito ruim. Vocês podem ver que eu até coloquei disartria 2 vezes para chamar a atenção de vocês. Para quê? Paciente disártrico, ele tem essa dificuldade de motricidade, então fase oral vai estar mais comprometida, igual a gente viu ali. Mas tem outros comprometimentos que vão favorecer essa disfagia ser mais severa. E se eu tenho uma lesão cortical bilateral, Ana? Que até agora a gente viu de tronco, subcortical, viu cortical unilateral, de hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Se a gente tem bilateral, é um prognóstico bem ruim também, porque significa que a lesão desse AVC foi muito grande, seja ele isquêmico, seja ele hemorrágico. Pegou uma região muito grande. Então, a gente tem alterações de cognição, alterações de fala, alterações de linguagem. É um paciente candidato a uma reabilitação prolongada, ele vai precisar de muita terapia por muito tempo. Se ele tiver alta de terapia, provavelmente é um paciente candidato para ficar por uma terapia prolongada. E as disfagias orofaríngeas tendem a ser de moderadas a grave. São pacientes que broncoaspiram de forma maciça, são pacientes que não têm muito controle dessa musculatura, então tendem a ser pacientes com piores prognósticos. Então, a gente precisa fazer essa avaliação clínica. A gente começa de fora para dentro, verifica ali onde foi, qual foi a região que pegou, o que essa região irrigava. Foi um AVC isquêmico? O que essa artéria aqui irrigava? O que eu posso esperar desse paciente? Então, vocês têm material aí, pelo menos para um geralzão, tá? Vocês conseguem imaginar um pouquinho o que vai acontecer com cada região. E aí a gente monta o nosso plano terapêutico de acordo com os achados desse paciente. Vocês já devem estar cansados de ouvir que terapia não é receita de bolo. E não é mesmo. Então eu posso ter um paciente com a mesma lesão de outro, mesma lesão, mesma extensão, mesmo local, e eles terem evoluções completamente diferentes, a depender da idade, nível de escolaridade,
nível de independência. Tudo isso vai influenciar. Mas o que a gente precisa mais focar é que esse paciente precisa de qualidade de vida. Então, o máximo de qualidade que a gente consegue promover para ele, o paciente consegue retornar via oral? Perfeito, vamos dar consistência se precisar, o que a gente pode fazer com ele, ou se não, tá tudo bem, vamos liberar comida para ele já. Não, Ana, ele não consegue ficar de via oral exclusiva. Vamos ver se consegue uma via oral de prova? Vamos ver. Não, Ana, não pode nada. Qualquer pinguim que eu colocar, esse paciente vai broncoaspirar. Aí a gente precisa verificar como que a gente pode fazer para manter essa região ativa só com sabor, sem volume nenhum. Ver o que a gente consegue promover para manter esse paciente com mais qualidade, com mais vontade de viver, com mais vontade de se reabilitar. Porque são pacientes, igual a gente viu, são pacientes que tendem até uma depressão. Então, o máximo que a gente conseguir, claro que não substitui o atendimento psicológico, mas a gente consegue ajudar esse paciente também. E a gente sempre, sempre, sempre discutir o caso em equipe. Nossa, eu como fono, eu tô querendo decanolar esse paciente. Será que eu consigo? A deglutição dele já tá boa, já consegui desinsuflar o cuff, ele maneja a secreção. Físio, como que tá essa respiração? Ele consegue ficar sem O2? Ele consegue ficar tamponado? Ele consegue ficar só pelo nariz? Médico, tem alguma obstrução dessa região? Será que tem necessidade de a gente fazer um exame de imagem para verificar isso? Como que a gente está fazendo? Então, Nutri, estou adaptando consistência, monta a dieta dele assim, nessa consistência. Nutri, ele vai precisar de sonda, monta a dieta da sonda para ele. Enfermeiro, vamos ver a posição dele, como que tá, o que a gente pode fazer. Sempre, 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 gente, sempre discutam com a equipe. Não façam o trabalho de vocês sozinhos, porque a gente não pode fazer esse trabalho sozinho. É toda uma equipe para cuidar dessa pessoa, para melhorar a qualidade de vida dela, tá? Então, aqui estão os meus contatos. Podem me seguir lá no Instagram. Se quiserem mandar no e-mail também, podem mandar e-mail. E lembrem-se sempre que a gente tem as teleconsultorias. Vocês podem tirar as dúvidas de vocês por lá também. E sempre que vocês precisarem, podem correr atrás que a gente está à disposição. Muito obrigada!